dia, pessoal. Quarta-feira olímpica tá acabando, né? Segunda-feira, it's over. Tóquio 2020, que Não, eu ainda lido mal com essa situação. Acaba sábado à noite. Não, domingo, é segunda a cerimônia de encerramento, não é? Que a Rebeca vai entrar com a bandeira, você viu isso? Meio por fora, mas Notícias. ontem terminou oficialmente a natação com a maratona aquática, o Brasil ganhou um ouro, e eu estava acompanhando os comentários de uma das pessoas que eu mais admiro em termos de negócios, assim, negócios e coisas que envolvem. Eu gosto muito do Alex Puciel, de um comentarista, hoje comentarista de natação, foi treinador de universidades e colégios americanos por mais de 20 anos. E é brazuca. E é uma das vozes mais interessantes para se ouvir de um especialista em qualquer assunto, porque ele é uma pessoa que se interessa pelas nuances humanas, pelas questões técnicas, ele decupa cada prova de natação em aspectos biomecânicos, emocionais, enfim, é um show acompanhar. E ele tem uma coluna hoje na Best Swim, ele escreveu essa coluna quando aconteceu um caso interessante. A equipe americana de natação, trazendo para negócios, ela é o ideal do que significa trabalhar em time. Assim. Isso é um espírito que é criado desde os colégios, né? Desde os colégios tem esse espírito na natação, passa para a universidade, chega no esporte olímpico. Não, e mesmo sendo um esporte individual, né? Exato, um esporte individual com capacidade, com um espírito coletivo, o que é muito raro. E solitário, né? Porque você tá sozinho debaixo d'água, ninguém te escuta, não adianta gritar, é diferente, sei lá, de um esporte individual como o tênis, tem gritaria, sei lá. Exato. Muito sozinho, né? E eles transformaram isso como uma coisa cultural, assim, né? O lance todo, tragam para as empresas, eles dizem que, de forma muito rápida, assim, na natação, se você não está competindo, você tem que fazer outra coisa. Você tem que estar torcendo para os seus colegas. É inadmissível, quando tem um colega seu na piscina, você não estar assistindo ou não estar no staff dando fruta, água, fazendo massagem em alguém. Faz parte do esporte essa coesão. Eles carregam isso desde crianças até a fase adulta. Não é à toa que nos Estados Unidos tem as grandes estrelas, mas as grandes estrelas estão sempre nos revezamentos, elas não se furtam a participar dos processos, elas são mentoras dos mais novos. E assim, o esporte criou essa coesão de ser uma equipe fabulosa, assim. E aí esse rapaz, o Michael Andrew, ele furou um pouco da bolha. O Michael Andrew, ele não participou do processo tradicional, ele foi meio homeschooling e tal. O pai dele é sul-africano, enfim, eles vieram de uma cultura diferente. E ele meio que fez o trajeto natural de um atleta. Estou aqui trabalhando. Talento, ok, sou bom, não preciso participar disso, não quero e tal. E criou uma animosidade na equipe, mas isso era contornável. O que não foi contornável foi o fato de ele não ter tomado vacina. E como é que ele participou? Porque isso é uma... Fiquei pensando nisso. Para entrar em Tóquio, você não precisava estar vacinado? Então, e teoricamente, nesse caso especificamente, isso? não. Ele já estava lá, será? Ele disse que ele tinha contraído o vírus e, portanto, estava imunizado. Deu uma entrevista, acho que em janeiro, falando disso, mas eu acho que ele deve ter feito algum teste e o teste deve ter indicado anticorpo. E ele, obviamente... Michael Andrew foi direto e sem rodeios. O negacionismo ficou ainda mais evidente quando citou que já estava sendo medicado pela mãe, Tina, que não é médica, pelo remédio ivermectina. Então, ele deve ter entrado pelo lance dos anticorpos e tal. Mas o lance da vacina é a questão do tipo, cara, você precisa proteger o time. Tipo, não é sobre você especificamente, entendeu? E isso, para mim, eu acho que essa mensagem ela é poderosíssima. Quando a gente está construindo times de alta performance, times ágeis, digamos assim, eu acho que esse espírito que vai além da hierarquia e do status, ele precisa estar presente. Não importa quem você é dentro de uma estrutura, se está acontecendo uma coisa importante, você tem que estar lá com apoio, participando de uma apresentação, montando um slide, buscando uma referência, enfim, criticando um código, avaliando alguma coisa, fazendo um benchmark, mesmo que não seja a sua função. Né? Que doido, ele nunca foi Michael, mesmo sem nunca ter ido à escola presencial ou à universidade, poder se educar sem influência ou direto dos seus pais, pelo menos pôde usufruir do que representa a magnitude da seleção americana. Talvez ele mude depois dessa experiência, será? É a primeira Olimpíada dele? Eu acho que sim. Talvez. Ele participou de outros campeonatos mundiais. Ele não teve essa referência. Não, cara, quando você chega na Olimpíada, você já participou de pelo menos uns 5, 6 campeonatos mundiais, seletivas, pan-americanos. O que me traz de memória? Ele estava no Mundial Júnior em 2016. Exato. O que me traz de memória isso daqui de coletivo?
A gente está vivendo cada vez mais recluso. Eu sou de uma época que a gente vivia na rua, que a gente ia para as coisas e compartilhava espaços e criava esse espírito comunitário. Eu fico pensando que a mesma coisa que acontece com pessoas que se desacostumam a viver em sociedade. A pessoa que se desacostuma a viver com outros, entendeu? E ela é talentosa. Você bota um programador aqui, hiper talentoso, mas aqui, não sabe trabalhar. Não é só o talento que importa, entendeu? A gente tem que manter o espírito desse negócio para sempre. Não sabe trabalhar. Quantas vezes a gente viu isso, né? E aí, só um comentário. Quando a gente olha para processo seletivo de programador e tal, né? Eu acho que eu trabalhei com alguns muito brilhantes lá nos Estados Unidos. E você percebia que o componente que mais dificultava era o social. Sim, claro. Era conseguir fazer ele compreender a relevância do trabalho dele, fazer ele aceitar, por exemplo, que o cliente deveria, né, priorizar lá no... E olha que o Google era muito bom em fazer isso, tá, Fá? Mas, sem dúvida, essa lição de jogar pelo coletivo, ela é muito maior do que só a natação. Eu até ontem... Viralizou uma propaganda que um guri... Você viu que o influenciador de periferia fez? Você viu essa propaganda, Fá? Não. Fez um vídeo... Eu vou deixar o link aqui no coisa, mas ele fez um vídeo, Fábio, uma campanha, e aí estava todo mundo postando melhor do que o governo, não sei o quê, onde ele enfatiza decisões comunitárias, e aí ele põe a mãe para gravar e não sei o quê. Foi a melhor propaganda de vacinação que eu já vi, simplesmente porque ele se colocou no lugar do outro. Então, ele fez as perguntas óbvias, e ele conta isso no vídeo, que a comunidade estava fazendo. Eu já tomei, então eu posso tirar a máscara? Não vacila, não sei o quê. Falou de um jeito muito... agregador, sabe, Fá? Enfim. Eu acho que é esse o negócio, né? Acho que a gente... Queria falar o nome dele. A gente precisa entender até onde vai o aspecto do talento e o quanto ele é corrosivo para o time. Eu acho que a lição aqui ela é muito, muito importante, sobretudo porque as instituições ficam, né? As empresas ficam, as estruturas ficam, as culturas ficam, e a gente precisa protegê-las. Vou para a segunda reportagem aqui, que tem a ver um pouco com esse aspecto. Rafael Vicente, eu te amo, tá? Eu só queria te dar o crédito. Cara, você não pode amar Rafael alguém que Vicente. Você não conhece. Não, eu amo, Fábio. Você vai ver o vídeo. É igual, como é que Tudo chama bem, o cara? O medalhista. Ele pode ser o medalhista, Fábio Ribeiro, que ganhou. Eu não amo pessoas que eu não conheço. Eu amo, sobra amor em mim. Admiro. Eu amo. Em mim também, mas sobra lógica também. Eu amo. Eu sou passional. Ainda mais quando alguém está fazendo um trabalho desse com vacina. E eu amo também o medalhista olímpico dos 400 com barreira. Como que ele chama? Você devia saber, você ama. Eu esqueci o nome dele. Então, eu amo a atitude dele, que ele representa no Brasil. Então reenquadra, porque você não pode amar alguém que você conhece. Não, o Rafael Vicente eu amo. Tá bom, então o outro você tem que saber o nome. Vamos lá. Segunda notícia, que as empresas começam a se preparar para a volta aos escritórios. E as gigantes de tecnologia, que estavam todas flexíveis lá no começo, elas começam a ter medidas do tipo, olha, se quiser voltar para o escritório, se vacina. Eu acho que é um primeiro aviso do tipo, olha, a questão é, se eu não me vacinar, então fica em casa, tá beleza, vou ficar em casa. Não, é um primeiro tipo de aviso do tipo, olha, a gente vai voltar ao normal e não cabe negacionismo aqui. A gente é empresa de tecnologia. Pode ficar em casa. No princípio, sim, mas eu acho que tem... Se não se vacinar assim, ou não vai poder trabalhar? Eles estão, obviamente, no primeiro momento, falando o seguinte, a gente vai voltar... Para voltar, preciso de que vocês estejam vacinados. Eu acho que um segundo momento, a ordem de vacinação sofrerá ajuste para cumprir leis e regulamentos locais. Enfim, tem estados e estados, né? Você não pode obrigar uma pessoa a fazer algo contra a vontade dela. Não, mas é que nos Estados Unidos você não pode... Aqui também você não pode obrigar, Fá. Mas a legislação dos Estados Unidos, ela permite que as empresas exijam comprovante de vacinação. Ou seja, você como cidadão... Só se tiver um atestado médico de que, tipo, mano, você tem, sei lá, trombose ou para algum tipo médico. Ou objeções religiosas, o que para mim é bastante amplo. Né? Tipo, por exemplo, testemunho de Jeová não pode fazer transfusão. Ok, mas como é que você comprova que alguém é testemunho de Jeová? Tem uma escola que dá certificado? Não, Fábio, vai ter que assinar. Pois é, então. Vai ter que dar um atestado. É bastante flexível isso. Não, mas a igreja, assim, desculpa, só... A gente teve um caso de um parto na família de testemunho de Jeová. E é super sério, fala assim, eu tenho mais medo da turma comprar lá na Sé, que óbvio que não, eles devem ter a Sé equivalente deles, um atestado médico falando que tem trombose do que religioso. Eu não duvido, eu acho que nem é esse o assunto, mas a minha questão é o quanto essas empresas que são lumiares, aí elas falam o seguinte, olha, tá legal, não quer, mas olha,
Se é quiser, o coletivo, amigão. essa é a regra. Quer trabalhar com a gente, faz isso. E, obviamente, coletivo. Isso vira uma tendência, né? Acho que, de novo, não dá para a gente achar que a gente vive sozinho. Eu também tomo decisões. Eu gostaria muito de vir sentado no metrô todos os dias, mas, infelizmente, tem que vir em pé, porque está cheio, enfim. Não exige um lugar ali. Ou não decido, não vou vir trabalhar porque não posso vir sentado. Enfim, as coisas não são como a gente quer. Mas aqui eu acho que tem uma questão, de novo, de o quanto eu acho que a gente flexibilizou muitos comportamentos e a gente vai ter dificuldade para amarrar. Mas eu acho bom que Google e Facebook encabecem isso, porque eles lançam tendência, né? Então, de certa forma, quando uma empresa grande como essa, que é referência para a gestão de muitas outras, eu gosto da ideia de eles encabeçarem isso, sabe? Exato. Boa. Bom, indo para a Olimpíada de novo aqui, 538, tem uma reportagem que eu adorei. Enfim, acho que está com uma mensagem. Essa mensagem fecha aí de traduzir. Xizinho. Bom, quão bom você é como um juiz de competições de skate. Uhum. E a gente vê essas competições e fala, cara, como é que o cara tirou 9,75? Puta viagem, né? Tipo, por que ele... Eu achei a outra mais bonita que esse. Tem gente ontem que comparou a skatista britânica com a japonesa. Para mim, a skatista britânica fez uma manobra mais plástica, uma linha mais legal, tal. Por que ela ficou tão atrás da japonesa? Não necessariamente. A Karen Jones falou isso. Não necessariamente que a mais bonita é mais difícil de executar, né? E aqui o lance, o skate, ele envolve criatividade e inovação, digamos assim. Como é que se julga inovação, né? E aí a gente acha que o skate é uma zona, né? Aquele bando de maconheiro lá, não sei o que lá. Não tem, tipo... Elas têm 13 anos, nem tem idade para ser maconheira. Você viu ontem? Não, falando os skatistas da cultura, assim, o pessoal meio gente, que fala... é impressionante, né? O esporte olímpico é impressionante, a idade, as gurias descoladas. Ontem, muito bonitinho, Raíssa, obviamente, nossa ídola, mas é muito bonitinho. Sim. Eles não têm idade para ser maconheiro ainda. Isso é questionável. Enfim, bom, mas vamos lá. Na média, tá, pessoal? Vamos lá. Eles têm aqui, o 538, ele disseca a modalidade, ele fala, bom, vamos tentar fazer com que você pense como um juiz e dar nota de 0 a 10, uma escala baseada em velocidade, dificuldade, originalidade, timing e execução. Ou seja, a coisa ela avalia. E olha a loucura, nós temos que avaliar uma manobra num curto espaço de tempo, considerando 5 dimensões. E aí de 0 a 10. Então, primeiro você tem que conhecer a manobra. A manobra mais básica, que é o 50-50. E aí a pessoa passa por esse espaço, o skate tem que ficar encaixado e tal, e ele pede para você simular, tal. Que nota que você daria dada essa execução? E aqui é tipo uma escala em 2W, ó. Olha que legal. Muito bonitinha essa escala, pelo sinal. Deveríamos copiar. Aí eu dou a nota, eu não gostei muito, acho que isso aqui foi uma nota 4. Vamos lá. Score. Foi 5. A Letícia Buffoni foi 5? É isso que ele está perguntando. Se a Buffoni foi 5? Vamos ver se a Buffoni foi 5. Eu acho que foi melhor que a outra, Fá. Foi no cantinho, meu. Foi no cantinho, Fá. Aqui. Avaliou errado, Fá. Aqui. Viu? Eu tenho um olhar de skateboarder judge. E é muito legal. Qual que é o lance aqui, né? O que eu acho legal do 538 é que ele traz o dado. Muito bem feito. Ele traz a arquitetura de dados, ele te dá a evidência visual da coisa e te coloca em comparação com a média das pessoas. Esse gráfico a gente tem que copiar, tá? Assim, não sei se o pessoal do nosso time técnico nos assiste, mas se vocês nos assistem, esse gráfico é o que a gente precisa. Não, que gráfico? Não. É em 2W. Não, aqui, de comparação, de resultado? Sensacional isso aqui. Mas a escala é muito pequena aqui, porque o lance é do centésimo, mas eu entendi o que você quis dizer. Nossa, é que o centésimo... Mas olha isso aqui, your score is 5 points lower than the legitimate score. Enfim, é muito legal. O que eu gosto do 538? Ele pega um assunto que é um assunto envolto em tabus, mistérios ou subjetividades. Não, mas ele usa em alta também, que está popular, exato, né? Está popular, está todo mundo falando disso. Exato. E ele usa dados para poder, obviamente, traduzir o mundo real de uma forma lúdica. Eu acho que quem faz um trabalho de dados hoje legal são eles. Aí tem um 360 Flip aqui da Letícia Buffoni. São várias, deixa eu ver. E ele mostra efetivamente o que você tem que avaliar na mensagem, na manobra, e aí você dá a nota, ou seja, você tem que avaliar o que se pressupõe, não é a beleza que você tem que avaliar, você tem que avaliar a técnica. Olha, o 360 Flip tem essa característica, é isso que você tem que avaliar. E aí, tipo, não é o que você acha que é legal, né? Mas aí você vê o quão difícil é, né? A Buffoni, vamos lá, 360. Eu achei ótimo. Então, aí já está subjetivo, você vai dar nota com o coração, ok, achei ótimo, 8,9. E a Ângela Caro,
Também tá bom, pode dar 8 para ela. 8. Do Peru. Ai, é a fofinha que comemorou com a Aí Raiz. tem aqui. Tá vendo a minha nota? Fábio Ribeiro nasce para isso, tô na carreira errada. Tchau, pessoal. Eu vou E aqui seguir tem de skate. o frontside board slides, onde você tem a manobra que tem que passar com o truque do skate no meio da grade e tal, aí a gente vê Sabonis. Bom, boa, mas, Fá, no final ele te fala, tipo, você nasceu para ser juiz? Porque o mais legal seria... Essa aqui foi nota 9, cara. Fá, o mais legal seria se ele no final te falasse assim, você é um bom juiz. Eu acho que o lance aqui, isso aqui para mim é educação de... Não, total, mas no final, se ele te falasse assim, você acertou, portanto, você pode continuar investindo. Você viu que aqui tem o placar dos juízes, né? Então, ele te fala a diferença, né? Então, gostei muito. O lance aqui é a gente treinar pensamento crítico, analisar uma teoria, saber interpretar um manual... Demais. Saber avaliar, enfim, depois como que eu trato o dado, como é que eu comparo. Acho que isso é uma aula de pedagogia para além, eu acho, de estatística, sabe? Sim. É tipo, dá um desafio, pega uma parada popular, troca, sabe? Eu acho que isso talvez seja o mais relevante, formato de aprendizagem. A gente poderia começar o kickoff da nosso próximo cliente com isso aqui hoje. Vamos dar uma esquentada aqui, pessoal. Vamos fazer uma avaliação, mas enfim. Gostei muito. Eu gosto muito, sigam 538. Vamos seguir. Bom, mas a gente falou de vacinações do ponto de vista de decisão de comunidade, certo? Envolve uma vacina ali no time dos Estados Unidos. Aqui a gente está falando de judge. E aí, Fábio Ribeiro, qual que é a cola desse... Não tem cola ainda, porque é tipo Olimpíada. Isso aqui é o pentáculo bionístico. Boa, pentáculo bionímpico, porque a gente vai falar de várias modalidades. Aqui falou de fórmula, falou de time, falou de empresas que adaptam culturas, falou de avaliação e pensamento crítico. Então, são várias modalidades do mesmo baião. É o pentáculo bionímpico. Esse é o time, Exato. Esse é o título, Exato. pentáculo. Pentáculo bionímpico. Nossa, essas marcas elas têm que ser registradas. Enfim, vamos lá. Indo para a quarta modalidade do pentáculo bionímpico. Isso aqui, para mim, é surreal. O governo chinês ele está envelopando aqui, ele está colocando uma conotação. Tem H, tem L, tem O, enfim, eu vou tem um monte de pesquisar. Coisa. O governo chinês está caracterizando o jogo de videogame como um ópio espiritual. E isso, de alguma forma, pelo que eu entendi, pelo pouco que eu entendi, é uma classificação de negócios, inclusive, para evitar que as crianças fiquem adictas de jogos. Então, essa legislação, de alguma forma, ela implica em outros tipos de travas. Cara, sabe o que eu acho certo? Não, eu sei, assim, deixa eu me defender. Porque a gente combateu, Fábio Ribeiro, redes sociais a partir de 13 anos. Por mais que as crianças pudessem trocar, existia um certo pudor em fazer redes sociais e conteúdos para crianças menores do que 13 anos. Esse sempre foi a risca de redes sociais, lá no Orkut e tal. E jogo, a gente não se preocupou em fazer isso. Exato. Bom, então, na minha cabeça será que a gente vai... porque aí, o que eu acho que acontece na rede social? Eu lembro de ter essa conversa com a minha mãe, assim. Depois dos 13 anos, talvez você decida se você vai fazer a conta ali ou não. Até os 13 anos é seu pai e sua mãe que tem que dar autorização. Teoricamente, né? Pelo menos pela legislação. Em jogos, como é que isso funciona? Se a gente tem ganhado celulares com 7 anos, eu acho que eu tenho que regularizar esses primeiros anos de uso de celular para que eu não baixe um jogo, não fique viciada nele e meu pai sequer tenha que saber disso. Eu não acho errado. Eles estão, assim, a mídia e a imprensa estatal, enfim, o governo estão associando o jogo nessa fase a uma espécie de droga. Mas E aí a empresa Tencent, que é uma das maiores produtoras de jogos, ela teve que se adaptar, ainda está no lance da forma, assim, não é uma questão ainda de execução de lei forte, pelo que eu entendi, mas as ações da Tencent desabaram. Tipo, cara, calma aí, é esse tipo de intrusão que vai ter, porque isso modifica, inclusive, a forma como a gente cria algoritmos. Os algoritmos, eles estão querendo adaptar os algoritmos para que os algoritmos não sugiram para essas crianças nessa fase, esse tipo de coisa. Então, enfim... Mas ainda assim eu não acho errado, tá? Eu, como judge de ópios digitais, eu não acho errado,
Não consigo achar errado a gente regulamentar. Uma pena que a Tencent vai perder uma grana, vai ter que se adaptar, uma pena, mas eu acho, sinceramente, que isso mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer, assim como aconteceu com a LGPD, assim como aconteceu com redes sociais. Eu não acho correto a gente expor sem Isso atinge, inclusive, a quantidade de horas que eles podem ficar conectados. Então, acho tem que derrubar, vai ter que derrubar. Vai ter uma questão... Eu não acho errado. A empresa Tencent proibirá qualquer pessoa com menos de 12 anos de gastar no jogo e restringirá os menores de idade que jogam em contas de adultos. Eu acho certíssimo. Bom, o que eu quis trazer aqui é o quanto esse mercado ele vai se ajustando, né? Ele vai criando situações e vai se ajustando, como o próprio Google e o Facebook estão se ajustando, como o próprio, enfim, espírito de equipe tem que se adaptar, enfim. As adaptações eu acho que são até mais fortes do que o Pentato Biolímpico aqui. Mas, não, o Pentato Biolímpico pode ser um esporte de adaptações. Exato. Quem se adapta melhor. Exato. Modalidade Mas essa para mim é uma das notícias mais importantes que eu li recentemente, assim, porque ela mexe com várias coisas. Ela mexe com a forma como a gente permitiu que tudo surgisse, se é bom ou ruim, não importa, do quanto a regulação em dado estágio tem peso de restrição e censura, porque parece isso também, o quanto isso de alguma forma mina investimentos em alguma área ou em desenvolvimentos que podem ser canalizados para outras coisas, o quanto isso freia a ciência, enfim, tem questões que envolvem comportamento, saúde mental, proteção da criança e do adolescente, tem uma série de coisas aqui, entendeu? E a gente não pode olhar a coisa só para o lado da China. Tem uma discussão muito forte sendo feita se, deveriam permitir que crianças como a Raíssa competissem na Olimpíada. Então, mas sendo bem sincera, falando da China, eles são só um pedaço, entendeu? Assim como foi na Europa, na época da legislação da LGPD. Aqui a China começou a discussão. O que não quer dizer que vai ficar só para ela, porque tem gente no mundo inteiro jogando o jogo chinês. A gente só não pode discutir as coisas com uma parte só da situação. Eu não posso só discutir saúde mental, porque a Simone Biles falou. Eu não posso discutir saúde mental para a Simone Biles ou não discutir para a Raíssa, porque a Raíssa ganhou medalha. Ah, não. Então a Raíssa não, ela pode porque ela ganhou medalha. Se ela não tivesse ganho? E se ela tivesse caído e chorado com 13 anos em rede nacional? Aí a gente estaria discutindo. Então, assim, eu só acho que as discussões elas não podem ser baseadas em resultados, entendeu? Então, aqui especificamente... Mas eu não acho que essa foi, hein, Fá? Você acha que essa foi? Na minha cabeça, tem a ver com a gente perceber que a gente está tendo eu acho que tem consequências reais no mundo real, Fá. É que o modelo chinês... eu não acho que é uma decisão unilateral. Na China, sim. A gente falou de um baião sobre isso. Na China, se você se destaca e a sua empresa fica muito grande, o governo te coloca freios. Então, assim, é natural, isso aconteceu com... Não dá para afirmar isso, eu acho. Não estou afirmando, isso é algo... Não, eu não acho que essa decisão aqui tem a ver com a China tentando derrubar a Tencent. Eu acho que a China tentando controlar uma situação que está tendo consequências reais para as crianças. Sim, como tem várias outras coisas de exploração infantil durante muito tempo e não teve qualquer tipo de regulação. Então, assim, a questão, ela parte do aspecto infantil ou parte do aspecto da indústria ter ficado tão grande ao ponto dela ser uma ameaça para o poder centralizador. Porque o que acontece na China, artigo da revista Time de 2 semanas atrás, toda empresa grande de real estate, games, tecnologia, que ficou muito grande e que as pessoas foram alçadas à condição de mais rico da China, sofreram retaliações legais. Então, assim, pode ser que tenha um fulcro aí de retaliação legal. A questão para mim é que não dá para discutir isso só por esse prisma. A gente vai especular. Aqui a gente está especulando, mas tem que tomar cuidado para conseguir enquadrar dessas duas formas. E eu, particularmente, não acho errado. E por ser uma empresa de internet, isso vai ter consequências mundiais. Por isso, essa é uma notícia que a gente tem que acompanhar. Né? Eu acho que tem jogos e jogos, né? Tem jogos que são para formatar plasticidade, tem jogos que, enfim, todos os jogos têm, obviamente você pode puxar para esse lado, mas a questão é o quanto isso fica, volume, né? De alguma forma, cria uma nova forma de se fazer coisas. E aí acho que eu tinha mais um aqui que eu acho que é importante colocar. Esse aqui é o que eu li no celular. Seguinte, o Wall Street Journal ele é fechado na web, mas você tem alguns limites que você tem no celular, então você consegue ler coisas no celular, não consegue ler na web. Eu li esse artigo inteiro, ele está fechado aqui. E aqui, why Artificial Intelligence não é tão inteligente assim. O que dizem é o seguinte, 30 anos atrás, teve o que eles chamam de inverno da inteligência artificial. Ou seja, já há 30 anos pressupunham que a inteligência artificial ia ser algo que equipararia a inteligência humana. A coisa não se deu dessa forma, os investimentos naquele momento saíram de inteligência artificial. Cara, esse negócio não vai ser o que é.
O que diz aqui é quanto mais você se torna especialista em inteligência artificial no campo, mais você percebe que aquilo não é tão inteligente como você supunha que fosse. O que basicamente o artigo diz, na leitura que eu fiz completa na parte do celular aqui, é que, cara, basicamente isso aqui é matemática avançada. Ponto. Chamar de inteligência artificial, o uso da expressão inteligência artificial é um equívoco. É um equívoco. O princípio de que isso vai replicar a condição humana é um equívoco de partida. Basicamente, isso aqui é matemática em larga escala. Ponto. Para predição. E eles falam o seguinte... Estatística, né? AI faz aquilo que o ser humano tem dificuldade de fazer, só que, assim, o ser humano não consegue fazer contas em larga escala, mas também AI não consegue fazer o que o ser humano consegue fazer. Então, assim, basicamente, o que a gente tem aqui é software. Então, não é algo que a gente deva se preocupar não é nem se preocupar a palavra. Tem investimentos canalizados para a inteligência artificial que esperam muito mais do que realmente vai acontecer. Então, o artigo ele faz um contraponto contra essa discussão de inteligência artificial ser o suprassumo, de replicar capacidades e habilidades humanas, de robôs que saltam, fazem cestas, tal. Aquilo, basicamente, eles dizem, isso aqui é legal, é marketing, mas do ponto de vista de especialização, quanto mais você se aprofunda num campo, mais você percebe que isso basicamente é matemática profunda. Agora, replicar características humanas, emoções humanas, a gente está muito, muito distante disso. E eles falam até o exemplo do próprio Watson, assim, jogar gol e jogar xadrez é uma coisa. Agora, raciocinar, pensar, se emocionar, se vincular com o ser humano, né? É uma coisa completamente diferente. É um contraponto importante e eu acho que faz sentido que a gente se vincule e leia para ter mais repertório. E tem um pouco a ver com a adaptação também, né? A gente foi descobrindo, a gente foi avançando, a gente foi criando isso e até o momento que batemos num limite. Talvez algum outro novo modelo quebre esse limite? Talvez, e aí a gente vai ter que se adaptar de novo, Perfeito. Exato. Esse foi o nosso baião de hoje. Pentatlo Bioolímpico com modalidade pensamento crítico e adaptação. Boa, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.